Muito bem, estou passando aqui para falar um pouco sobre o espelho da segunda fase da prova de delegado. Fazer aqui alguns comentários para que, se houver interesse, haja algum tipo de recurso desse gabarito dado pelo examinador. Muito bem, a primeira questão diz respeito a Oswald, habilidoso hacker, se aproveitou de uma vulnerabilidade do sistema informatizado, invadiu a conta de criptomoedas de Tarsila e transferiu as criptomoedas para uma conta de sua titularidade, aumentando seu patrimônio. Ela foi à delegacia. Muito bem, então aqui a gente verifica que o hacker, ele não instalou nenhuma vulnerabilidade no sistema, ele se aproveitou de uma vulnerabilidade ali existente, invadiu uma conta de criptomoedas e transferiu para a sua conta. Vamos ver a resposta dada pelo examinador. Diz aqui que, primeiro, verifica-se que houve uma subtração, afastando o estelionato. É verdade, ele não enganou ninguém e obteve a vantagem, ou a vítima entregou-lhe a vantagem. Ele se aproveitou da vulnerabilidade, foi lá e pegou. Então, em princípio, seria furto. Só que o examinador diz que o crime de furto tem como objeto material uma coisa corpórea, alguma coisa que eu posso pegar e levar. E ele diz, olha, criptomoedas são bem imateriais e, por consequência, não podem ser furtadas. Então, ele entende que não há nem furto, nem estelionato. Aqui, gente, com todo respeito ao examinador, pessoa culta, inteligente, que eu muito prezo, eu entendo que esse conceito que ele deu aqui é um conceito ultrapassado, é um conceito que existe, é um conceito válido para o tempo em que não havia internet, não havia crimes praticados por meio do sistema informatizado. Assim como uma pessoa entra numa conta corrente e consegue transferir para a sua conta corrente um valor que ali está, isso é considerado furto, apesar de a gente não poder pegar aquele dinheiro que está ali. Então, sendo essa transferência aceita pela jurisprudência como um furto praticado por meio da informática, eu entendo que aqui também a hipótese seria de furto, porque apesar, e é verdade, que apesar das criptomoedas não serem bens materiais, corpóreos, ou seja, nunca ninguém pegou numa criptomoeda, ela tem o valor em dinheiro. E foi justamente esse valor em dinheiro que foi transferido para a conta dele. Então, por conta disso, por conta dessa atualização feita, inclusive pela jurisprudência, eu entendo que aqui há crime de furto, sim. Furto simples, não vai ser furto qualificado pela fraude, porque ele não usou uma fraude para iludir a vigilância e ficar com a coisa. Ele foi lá ele mesmo e pegou. Então, nós vamos ter um furto, e por não ser furto mediante fraude, não se aplica o dispositivo previsto no parágrafo 4º do artigo 155. Seria apenas o crime do 155, um furto simples. Quanto ao artigo 154A, que o examinador também comenta, dizendo que haveria violação desse dispositivo informático, e depois de fazer aí algumas considerações, se esse dispositivo informático seria plataforma virtual ou não, eu entendo que existe, sim, a hipótese do 154A, até coloquei aqui o crime, invadir dispositivo informático, alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar e destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidade. Aqui não diz que ele instalou, ele se aproveitou da vulnerabilidade e invadiu o dispositivo
com o fim de obter dados, com o fim de saber se tinha criptomoedas. E, havendo criptomoedas, ele fez a transferência, que eu entendo, data vênia do examinador, que seria o crime de furto. E, sendo o crime de furto, essa violação de dispositivo é meio, que eu entendo que seria absorvida. Então, essa é minha humilde opinião diante do gabarito dado pelo examinador. A segunda questão, gente, é uma questão que eu lamento muito, é uma questão muito difícil, de fato, uma questão muito difícil, que o examinador colocou uma questão teórica, né, sobre teoria do concurso de pessoas, onde ele fala do domínio final do fato, que é uma teoria típica do finalismo, que o professor Roxin, então funcionalista, também desenvolveu até para adequar a esse sistema funcionalista. E essa teoria do domínio final do fato, ela não pode ser aplicada, não é que ela não possa ser aplicada, né? Ela não vai se encaixar perfeitamente nos crimes de dever, como ele mesmo coloca no gabarito, que eu devo concordar, né? Apesar de entender que é um tema muito difícil, está certo o gabarito, né? A teoria do domínio final do fato não se aplica aos delitos de dever. Por quê? O que é o domínio final do fato? É aquela teoria que define o autor. O autor é aquela pessoa que tem o domínio do crime, é aquela pessoa que tem o poder de decisão se o crime ocorre, não, aonde, como. Nos delitos de dever, o que faz o sujeito ser autor é o fato dele estar numa posição especial, como nos casos dos crimes omissivos impróprios, ele está na posição de agente garantidor. Nos crimes de mão própria, em que o tipo penal define uma qualidade especial, onde só ele em pessoa pode praticar, então não é questão de ter domínio do fato, é questão dele ter aquela qualidade para praticá-lo. E os crimes culposos, né? Porque nos crimes culposos, o sujeito não tem exatamente o domínio do fato. Nos crimes culposos, ele dá causa a um resultado por uma inobservância de um dever de cuidado. Então, não se aplica exatamente, até mesmo a teoria finalista teve dificuldades de explicar a conduta culposa com base na sua estrutura finalista. Então, lamentando a questão ser tão difícil, né? Mas concordo com o gabarito aqui também. A terceira questão, uma questão sobre o concurso de pessoas também, a gente pode perceber que foi um tema bem recorrente aqui na prova. Daniel e Sebastião combinaram de praticar um roubo com arma falsa, né? Com simulacro de arma. Só que um deles, sem que o outro soubesse, usou uma arma verdadeira, municiada, e dentro do local do roubo, acabou matando uma pessoa, né? Então, é a hipótese, né? O que a gente diz no artigo 29, como está no próprio gabarito, né? O artigo 29 traz a regra que todas as pessoas envolvidas no crime respondem pelo mesmo crime. Porém, no parágrafo 2º, se um deles quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Então, há um desvio subjetivo. E nesse desvio subjetivo, o autor acabou se desviando e praticando um crime mais grave do que havia combinado com a outra pessoa. Então, ele acabou praticando um latrocínio quando a outra pessoa só quis praticar um roubo, mas um roubo sem emprego de arma, né? Um roubo sem essa maior potencialidade lesiva, com concurso de pessoas. Eu me questionei aqui, diante da pergunta, se esse roubo podia ser tentado ou consumado. Apesar do emprego da violência consumar o roubo, eu acho que a questão não ficou muito clara para aquele que não quis matar, né, para aquele que não quis praticar o crime mais grave que acabou sendo praticado, se houve o emprego
Então, voltando aqui à terceira questão, o examinador diz: a dupla encontrava-se dentro da agência bancária quando, em decorrência da reação do vigilante do banco. Então, não sei se eles iniciaram a violência ou não, mas pelo gabarito parece que sim, e, portanto, o autor responde pelo latrocínio, crime mais grave, e o outro autor ou partícipe vai responder pelo roubo apenas, né? Eu digo autor ou partícipe, apesar do gabarito ter colocado aqui como coautor, mas esse coautor não pode ter o domínio final do fato, pois senão ele não saberia que o outro estava armado. Então, ele vai ficar aqui na posição, na minha opinião, de partícipe. Muito bem. E a última questão, Dagoberto agredia de forma useira e vezeira seu enteado Marcos, e aí a questão diz que a intenção era causar um sofrimento físico e mental extremado, com o intento de castigá-lo, o que nos leva ao crime de tortura. E a questão da mãe, que assistia ao fato, podia e devia agir e não agia, porém, em razão da lei de tortura ter um crime específico para esse agente garantidor, nós vamos ter a exceção pluralista, cada um vai responder pelo seu crime, não se vai aplicar a hipótese do agente garantidor. Também concordo com esse gabarito, acho que não tem nada a ser modificado aqui não, tá, gente? Eu espero que vocês tenham se dado muito bem nessa prova, vocês consigam êxito, vamos ver aí ainda as notas e tudo mais, para que possamos prosseguir na nossa preparação para o concurso de delegado. Tchau, tchau.